7h26 agora. Para você que está saindo de casa, obrigado pela companhia até agora. Você que continua com a gente, muito obrigado pela fidelidade também. A gente traz aqui ao estúdio o deputado federal André Moura, presidente do Diretório Estadual do PSC. André Moura Ferreira, mais conhecido como André Moura, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 23 de fevereiro de 1972. É filho de Alice Maria Dantas Ferreira, conhecida como Lila Moura, e de Reinaldo Moura Ferreira. Três que já foram vereador de Aracaju. Três que já foi vereador de Aracaju, deputado estadual de Sergipe, sendo hoje conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do mesmo estado. André Moura é filiado ao Partido Social Cristão, que é o PSC, com atuação no estado de Sergipe. Foi prefeito do município de Pirambu por 2 mandatos consecutivos no período de 97 a 2004, quando era membro do Partido da Frente Liberal, PFL. Depois elegeu-se deputado estadual em 2006, já afiliado ao PSC. Desde fevereiro de 2011, ocupa o cargo de deputado federal por Sergipe. Eu vou conversar com ele a partir de agora. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Ele é autor da proposta da redução da maioridade penal e foi o presidente da comissão. Quer dizer, esse é o assunto do momento, né, deputado? Aliás, vai, volta, aprova, desaprova, vai de novo, enfim. Qual a situação de momento a respeito dessa proposta, deputado? Bom dia, Vinícius. Olha, a situação, nós aprovamos agora a emenda legislativa de minha autoria em primeiro turno. Agora, no reinício dos nossos trabalhos em agosto, nós vamos votar no segundo turno e, obviamente, depois disso segue para a Casa Revisora, que é o Senado. Se lá houver alguma modificação, ela retorna para a Câmara. Se não, como uma PEC, ela é promulgada no próprio Congresso Nacional. Mas houve uma polêmica que, no primeiro momento, nós tivemos essa aprovação, né? Primeiro a desaprovação, quer dizer, não passou entre todos, depois disseram até que você fez uma manobra. Houve ou não houve manobra naquela situação? Tanto não houve manobra que agora o STF, o ministro Celso de Mello, ele negou o pedido de liminar dos deputados do PT, que são contrários à redução da maioridade penal, ele negou, dizendo legalidade na tramitação legislativa da casa. O que nós fizemos, na verdade, foi que na primeira votação, o substitutivo de autoria do deputado Laerte Bessa não foi aprovado. Mas a proposta principal, que é a PEC 171, ela não tinha sido votada ainda. E aí eu apresentei uma emenda aglutinativa, buscando pontos de todas as PECs, elas apensadas, e obviamente foi aprovada em segundo turno. Agora, o que o povo está achando? O que o povo está pensando de tudo isso? Quero que o senhor possa olhar para essa tela e acompanhar o que o povo também está dizendo, porque não é só o senhor achou que isso está ajudando. Tem muita gente contra, muita gente a favor. Claro que ainda não tem a decisão final, a gente está caminhando para isso aí, mas quero saber do povo. Vamos acompanhar? 7h29 agora. Acompanhe o que diz o povo na tela do seu balanço geral. Vamos lá. Contra ou a favor da redução da maioridade penal? Sou a favor. Porque da mesma maneira que eles podem votar, da mesma maneira que os políticos exigem para eles votarem a partir dos 16 anos, eles também têm que pagar pelos erros que eles cometem a partir dos 16 anos. Quer dizer, o rapaz com 17 anos ele tem direito de roubar, matar, tirar a vida de um pai de família. E por que ele não tem direito de pagar pelos seus atos, pelos seus erros? Estou a favor. Por quê? Porque eles estão matando sem pena e tem que ter justiça nesse Brasil. Esse Brasil não tem justiça, então para isso ele devia ser preso com 10 anos quando matasse. Sou a favor. Por quê? Porque é muita bandidagem no mundo. Entendeu? Quem faz tem que pagar. Quem faz tem que pagar. Pois é, agora difícil foi encontrar alguém para dizer que é contra a sua proposta. O pessoal é a favor. A gente rodou, a gente separou as que a gente conseguiu. Mas acredito que tem gente que também não concorda com o senhor. Amanhã, inclusive, vai ter uma manifestação no Parque da Cimenteira. O que você acha dessa situação que é contrária, às vezes é favorável? O que você está achando do que o povo está dizendo na rua? Olha, Vinícius, 90%, cerca de 90% da população brasileira, segundo as pesquisas de opinião pública, e agora uma mais recente que foi divulgada essa semana, são totalmente favoráveis à redução da maioridade penal, exatamente por essa escalada cada vez maior dos crimes produzidos por esses menores, principalmente entre 16 e 17 anos de idade. Lógico que a gente respeita aqueles que são contrários. O que a gente não pode mais permitir é esse discurso antigo ultrapassado, daqueles que são contrários, que diz que primeiro nós temos que ter as políticas públicas de excelência para depois pensar na redução da maioridade penal. Nós estamos aí há muitos anos discutindo a redução da maioridade penal. A primeira PEC que tramitou na Câmara Federal foi em 1993, há 22 anos, portanto. E de lá para cá, esse número é cada vez maior e as políticas públicas de excelência não chegaram. E daqui a quantos anos? Será que daqui a 10, 20, 30 anos
a gente vai poder dizer que temos no Brasil as políticas públicas de excelência para depois pensar na redução da maioridade penal. Outros dizem que a redução da maioridade penal ela é cláusula pétrea, por exemplo, e nós temos aí vários ministros que já disseram que não é cláusula pétrea. O que nós estamos fazendo é alterar aquilo que já está previsto na Constituição. Seria uma questão de interpretação, então, da legislação, pelo que está sendo colocado ou não? De interpretação, obviamente, mas os ministros, na sua maioria, já disseram que não é cláusula pétrea, mesmo porque a Constituição já prevê uma idade penal de 18 anos. O que nós estamos fazendo é reduzir de 18 para 16. Nós não estamos acabando a idade penal no Brasil. Mas tem quem defenda o contrário e diz que o seguinte: se a gente reduzir agora para 16, depois vai ter que reduzir para 15, para 14, porque, infelizmente, tem atos infracionais, para ficar bonitinho, que tem muita gente que gosta que fale assim, ato infracional, que é correspondente a um crime. Então, se a gente continuar desse jeito, vai começar a reduzir depois para 15, para 14, porque tem, infelizmente, adolescentes que estão nessa faixa etária e estão cometendo os mesmos atos. Verdade, mas veja, nós estamos avançando. A minha proposta, que é de 16 anos, para crimes hediondos contra a vida, crimes seguido de morte, obviamente que já é um avanço. Nós estamos aí numa polêmica daqueles que são contrários à redução da maioridade penal. Imagine se a gente propõe para 14 anos ou até para 10, como muitos queriam que fosse a proposta que eu apresentei. E nós fizemos para 16. Mas é muito mais fácil um pai de família controlar um adolescente de 12, 13, 14 anos do que um de 16, 17 já está em plena formação. Então já é um avanço e, obviamente, que agora é lutar para que a gente possa ter, aí sim, um ECA mais rígido para outras idades. O que nós não podemos mais admitir é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deixa o sentimento de impunidade, seja para menores de 16, 17 anos, que sabe o que quer, que tem, por exemplo, o direito de votar e com o seu voto decidir o destino do município. Mas tem gente que quer fazer pergunta, produção. São 7h33, agora 7 da manhã, 33 minutos. Obrigado a você que continua com a gente aqui na tela do seu Balanço Geral. Vamos saber o que é que as pessoas querem, né, ou estão questionando sobre o projeto de lei. Vamos acompanhar. Porque se ele mata, ele tem que pagar, tem que direitos iguais. Quer dizer, que outra pessoa que mata um adulto vai pagar, então ele tem que pagar também. E o que é que você acha da redução da maioridade penal? Eu sou a favor da maioridade penal e quero saber como vai funcionar o sistema prisional, já que os presídios se encontram cheios. Como vai funcionar? Bom, é a pergunta que eu já até te fazer agora. Porque o seguinte, o que está sendo dito é que as unidades prisionais não têm mais espaço, né? O que a gente teria aí como estrutura para atender os adolescentes, que a gente tem o Senan, a gente tem o ZIP, que não dão conta, né? A estrutura que tem ali não atende em nada a questão do que prevê o ECA. Em nada, ou quase nada. Como é que a gente vai ter essas pessoas numa unidade? A gente não tem estrutura para isso. Como é que faria? Primeiro que a minha proposta que foi aprovada, ela deixa claro que esses menores de 16 a 17 anos, eles, ao ser apenados, eles vão cumprir uma pena em uma ala separada. Segundo que, hoje, e é dado oficial do Ministério da Justiça, um preso no sistema penitenciário, por exemplo, de uma penitenciária estadual, ele custa, em média, 5 salários mínimos por mês aos cofres públicos do Estado. Já um adolescente desse custa, em média, 12 salários mínimos. Então, o recurso que é investido nele, ele pode ser, obviamente, aplicado de melhor maneira. Hoje, o Brasil investe em segurança pública e no sistema penitenciário muito mais do que se investe nos Estados Unidos, por exemplo. O recurso é mal aplicado. Agora, a realidade, nós temos que conviver com a realidade do Brasil. E a nossa realidade é que o sistema penitenciário é dos piores. E estamos discutindo na Câmara Federal, já tem uma comissão especial, exatamente uma reestruturação do sistema penitenciário. Agora, logicamente, que entre deixar esses adolescentes soltos nas ruas, matando, estuprando, roubando, obviamente que é melhor que eles vão para o sistema penitenciário, apesar de reconhecer que não é mais eficiente nem é o melhor. Mas é aquilo que nós temos que lidar e lidando com a realidade hoje do nosso país. O governo já prometeu que vai estar construindo uma estrutura que, de repente, atenderia aquilo que prevê o ECA, porque a gente sabe que tem alguns adolescentes que eles cometem os atos infracionais considerados de menor monta, que são atos infracionais que não são gigantescos, né? Não são hediondos, digamos assim. Então aí eles estão se misturando com os outros. O senhor acredita que isso vai acontecer com base no que promete o governo? Vai acontecer e já para agora, talvez? Olha, o governo tem demonstrado claramente que as políticas públicas nessa área do adolescente não são eficientes, e muito menos o sistema não é do que pune eles através do ECA. Obviamente que, a partir do momento que a gente tire desse sistema esses que cometem os crimes hediondos contra a vida, com estupro, por exemplo, obviamente que proporciona ao governo a condição melhor de poder
efetivar essas políticas públicas de ressocialização desses adolescentes que cometem crimes de menor proporção. E que esses que cometem crime contra a vida, que eles possam pagar pelo sistema penitenciário, que infelizmente não é adequado, mas é aquilo que nós temos hoje à disposição no nosso país. Agora, tem uma pergunta que chegou para nós aqui. Bom, a gente sabe, e a pessoa está colocando aqui, que é fato comprovado por diversos estudos que os criminosos violentos têm problemas de relacionamento com famílias, né? Já que queremos acabar com a violência a todo custo, a gente não deveria responsabilizar a família e pedir a prisão? Ou será a falta de políticas públicas para as famílias de baixa renda a grande responsável por essa distorção? Nesse caso, não deveríamos responsabilizar o governo? A pessoa não se identificou. O senhor acha que deveria ser assim? Olha, veja, a gente não pode penalizar a família, que é a raiz, né, de toda a formação do adolescente. Obviamente que nós temos que buscar as políticas públicas e não é agora. O que nós temos que trabalhar é, como já disse aqui, com a realidade. A realidade hoje no nosso país tem que ser a redução da moralidade penal e a médio e longo prazo a gente buscar as políticas públicas que verdadeiramente possam oferecer a essas famílias de baixa renda uma melhor qualidade de vida. Agora, através da educação principalmente. Agora, não é penalizando a família que nós vamos resolver o problema. A família, se a gente penaliza a família, obviamente que aqueles outros que fazem parte da família estarão sendo penalizados juntos. E isso não é a solução do nosso problema. Deixa eu atender mais um questionamento aqui também pelas redes sociais, veio pelo WhatsApp. O Wellington Silva, a pergunta dele é a seguinte: olha, se você tem mensagem, tem pergunta, vai fazendo. Acho que não vai dar tempo para mais gente, que está acabando já o programa. Mas aí o nosso WhatsApp 96520105, 96520105. A pergunta do Wellington Silva é a seguinte: nos Estados Unidos, adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. Por que no Brasil, onde cada vez mais jovens são aliciados pelo mundo do crime, não pode acontecer a mesma coisa, já que esta seria uma forma eficiente de se combater o tráfico de drogas? O Wellington pelo WhatsApp. Veja, o sistema dos Estados Unidos, logicamente que ele não pode ser utilizado no Brasil, mesmo porque as políticas públicas dos Estados Unidos são de muito mais eficiência do que a nossa. A gente está avançando, buscando exatamente essas políticas públicas e a punição mais severa para os adolescentes de 16 anos. Nos Estados Unidos, a redução da moralidade penal em alguns estados, porque lá a Constituição é por estado, é de até 10 anos. E a nossa realidade hoje é completamente diferente. Deixa eu chamar, tem mais gente na tela no seu Balanço Geral 7h39. Vamos à pergunta do povo nas ruas. Vamos lá. Claro. Por quê? Porque eles não são maiores para votar, não são maiores para matar, não são maiores para roubar, porque não são maiores para assumir. Sou a favor, porque você vê crianças aí de 10 anos, 11, 14 anos, matando o trabalhador, matando o pai de família, impune. Então, sou completamente a favor. Então tem que pagar pelos atos. Não tinha dúvida disso. O que não pode, continuar como está. Bom, pois é, não conseguimos encontrar, no giro que foi feito pelo repórter Hélio Argolo, não conseguimos encontrar, pelo menos as pessoas que falaram, ninguém que fosse contrário, no caso, aí, a sua proposta. Bom, deixa eu entrar no assunto político aqui. Se Machado for o vice, João Alves não terá apoio do PSC. Foi o senhor que disse isso? Por quê? O senhor tem um minuto para falar sobre isso. Vamos lá, deputado. Não, lógico que toda eleição é disputa de espaço de poder. E nós estamos discutindo uma candidatura própria do PSC. Nós, em momento algum, Evanilson, dissemos que vamos apoiar a reeleição do prefeito João Alves. Estamos discutindo isso. Agora, obviamente, se formos apoiar a reeleição do prefeito João Alves ou qualquer uma outra, nós não abriremos mão, como principal grupo de hoje de oposição no estado de Sergipe e também na capital, de indicar o candidato a vice-prefeito. Bom, vamos lá. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado a você. Boa sorte, o senhor vai voltar, eu sei que lá para Brasília de novo, apesar do recesso. Dia 3 de agosto, os deputados voltam aí exatamente à Câmara Federal para retornarem aos seus trabalhos. E, enquanto isso, tudo continua aí andando nas discussões da Câmara e vai voltar para o Senado já depois, né? Depois vai voltar para você já? Vamos voltar ao segundo turno e depois para o Senado. Bom, pois é, e o Congresso está apurando tudo isso. E aqui na Cimenteira agora, qual é o horário, Ive e Rafaela? Sábado, amanhã, portanto, a informação é que vai ser pela manhã. Ok, uma concentração aí no Parque da Cimenteira. Agora o pessoal é contrário à maioridade penal, tá certo? É uma movimentação que vai acontecer aí no Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Cimenteira. 7 da manhã, Rogério, 7h40, eu estava olhando o relógio, Rogério de Mello, 7h41, mudou o ponteirinho agora. Vem aí Rogério de Mello e ela, Jaqueline Cruz, com o seu programa de todos os dias, né, aqui na tela da sua TV Atalaia. A gente se encontra segunda, 6h30 da manhã. Estou me referindo a Jaqueline Cruz e Rogério de Mello. A gente se encontra às 6h30 da manhã nesta segunda-feira, aqui, nosso bate-encontro de sempre do seu Balanço Geral. Até lá!